Oi, Leão, vamos tirar a sua cartinha da semana, a semana de 14 a 20 de abril, vamos ver. Opa, a carta do Hierofante, que é a carta do Papa, né? Então, uma semana de muita conexão espiritual, você vai estar com muita proteção espiritual, a espiritualidade presente, te ajudando, te orientando em alguma decisão importante que talvez você tenha que tomar essa semana. Vim falar também de fidelidade, de união, né? De compaixão, de sinceridade, bondade no coração, né? A semana que o Leonino e a Leonina vão estar mais generosos, ajudando, oferecendo aqui os seus conhecimentos, né? Porque você é uma pessoa sábia, é um mestre, talvez, então você dando conselhos para alguém, para alguma pessoa que está precisando de sua ajuda, tá? Mas tem muita proteção e espiritualidade presente, então uma excelente semana, muito positiva. Parabéns e até a próxima. Tchau!